Então, eu e a Cristiane, né, nas nossas conversas, nas nossas construções, porque quando a gente chega aqui para falar com vocês, é porque nós já discutimos o assunto, já elaboramos, já construímos uma proposta juntas. Então, resolvemos falar sobre solidão, porque em lives anteriores nós vimos aqui uns toques de algumas pessoas falando de morar sozinha, que está muito difícil, que, né, é uma circunstância desagradável, Sim, e vimos outras queixas, né, de clientes, de familiares e outras pessoas que estão abordando essa questão da solidão. Então, nós achamos importante trabalhar esse tema para trazer uma contribuição melhor aqui para todos nós enfrentarmos esses, esses sentimentos da montanha russa, né, de emoções. Então, minha gente, primeiro a gente vai falar assim, o que é o sentimento de solidão? A solidão é um sentimento que aparece como uma resposta emocional ao isolamento. É uma resposta complexa e geralmente traz uma sensação desagradável. É um sentimento desagradável, né? E eu quero frisar, minha gente, que a solidão ela não está necessariamente vinculada ao fato da pessoa estar sozinha numa casa, num apartamento, num lugar, tá? Porque uhum, muitas pessoas sentem solidão, mesmo estando com a família em casa, mesmo tendo um companheiro, né? Vejo queixas de mulheres e maridos também, que estão dentro de um casamento, mas se queixam de solidão porque não tem conexão com a outra pessoa. sim. Então, isso uma coisa que a gente precisa destacar, porque senão as pessoas podem confundir e serem levadas a pensar que solidão implica necessariamente em a pessoa estar sozinha. Então, nós Uhum. estamos falando Tem até aquele termo, né, Cristina? Solidão a dois, né? solidão a dois, exatamente, um termo usado para expressar essa questão aí do relacionamento amoroso desconectado. Então, o que a solidão traz para a pessoa em termos de sentimento? Ela traz a percepção de que eu estou sozinho, eu estou isolado, eu tenho um sentimento de vazio, de rejeição. Às vezes a pessoa tem também, junto com isso, sentimentos de ansiedade relacionados à falta de conexão com outras pessoas e à falta de comunicação, né? Então, gente, a solidão é um sentimento assim, de alcance universal. Acho que em todos os povos, em todas as tribos, a gente encontra relato de pessoas que têm esse sentimento. Sim. E existem alguns fatores que podem desencadear esse sentimento nas pessoas, né? São fatores que são o pino da granada, né? Que Sim. uma vez puxados, eles desencadeiam esse sentimento de solidão. Então, temos alguns fatores que são externos, como, por exemplo, essa situação que nós estamos vivendo agora, de um isolamento social que não é voluntário, é um isolamento social, um distanciamento social compulsório, obrigatório, né? Outras causas externas que podem trazer a solidão, a mudança de um local, de uma cidade para outra, de um bairro para outro, o divórcio, a morte de um ente querido, num momento de vida, né? Ainda mais se acontecer dentro, se essa morte acontecer dentro desse período de confinamento, o peso disso é maior, né? Sim, sim. Então, esses são alguns fatores que a gente aponta como responsáveis pela solidão, fatores externos. Agora eu Sim. quero falar de fatores internos, né? Eu vi aqui a Giovana falando que a solidão pode ser falta de conexão consigo mesma.
Então, vou falar dos fatores internos que podem levar as pessoas, né, a ter solidão. Primeiro, tem questões genéticas, tá? Tem pesquisas a respeito disso, que há pessoas que têm uma espécie de predisposição genética a ter esse sentimento, né, de solidão, melancolia, tristeza, depressão. Tem um componente genético nisso aí. A Uhum. baixa autoestima é também um fator interno, e a falta de autoconhecimento. É aí, Giovana, que entra E a entra. falta de conexão consigo mesma, né? A Sim. pessoa não tem contato com o seu eu interior, não tem contato com o seu tesouro interior, então essa falta de autoconhecimento pode levar a desencadear o sentimento de solidão. Autoconfiança baixa, insegurança, medos, incertezas, angústias, tudo isso pode levar a pessoa a sentir solidão. E algum Sim, transtorno mental, né, Cristiane? sim, Você sim, concorda? sim, concordo. Um Né? transtorno. Algum transtorno mental, né? Tipo pânico, a própria depressão, a ansiedade pode levar a pessoa a ter essa depressão. É importante a gente considerar que os seres humanos, eles são seres sociáveis, são Seres de gregários, conexão, né? Somos que seres de conexão. necessitam de conexão. E Uhum. nós humanos, recorremos aos afetos para aplacar um pouco as nossas angústias, para nos abastecer, nos nutrir Uhum. emocionalmente, Sim, né? sim, Então, sim. sem essa nossa rede de relacionamento social, a gente acaba ficando fraco, ficando opaco. Eu sempre falo para os meus clientes que as pessoas não podem ter uma única fonte de abastecimento de afeto, de abastecimento emocional. A pessoa precisa ter várias fontes para receber esse afeto e Sim. essa nutrição emocional. Porque se você E tiver uma. o Hum, isolamento, inclusive, desafia a todos por conta disso mesmo, né? Por sermos seres de conexão e estarmos no contexto do isolamento, né? Essa rede de conexão ela fica comprometida em função do momento. Mas é, isso não quer dizer que essa rede de conexão não possa ser reativada com os recursos que temos para o presente. Isso não é, quer dizer que não podemos, né? Inclusive, depois nós uhum, vamos tratar disso, né? Quais os isso, recursos que temos para que possamos enfrentar esse momento solitário que a pandemia traz, né? Usando é, os recursos disponíveis para o momento. é. A Universidade Mackenzie, lá de São Paulo, fez uma pesquisa a respeito do efeito do toque físico, do abraço, do afago, do cafuné, do beijo, das carícias, qual o efeito que isso tem sobre a vida da pessoa. Então, eles descobriram que esse toque físico tem um efeito positivo na vida da pessoa, no sentido de amenizar a percepção que a pessoa tem de coisas negativas, de acontecimentos negativos. Por Sim, exemplo, se a pessoa está doente e recebe uma visita de alguém, um abraço, um beijo, um carinho, ela vai então se sentir que aquele mal dela, que aquela doença dela é mais leve, é mais fácil de carregar, porque ela está dividindo com alguém. sim. E assim outras situações negativas também. Então, apesar de o toque físico agora estar impossibilitado, nós temos então que recorrer ao uso da rede, da tecnologia que está ao nosso alcance para poder Exatamente. manter a regularidade dos nossos contatos sociais, né? Para a gente não perder a conexão com as pessoas, né? É, hoje a Tem uma tecnologia pessoa é. pedindo aqui, ô Cristina. Ah, Tem duas falas que eu queria pontuar da Patrícia, quando ela diz da solidão no meio de muita gente,
E tem a fala da Camila, que eu acho que depois, se der tempo, a gente pode reservar para falar um pouquinho. A Camila falou sobre as crianças, né? A solidão que as crianças sentem em relação aos coleguinhas da escola, né? A falta que as crianças têm sentido dos coleguinhas da escola. Eu recebi um depoimento de uma mãe, Sim, logo que a gente anunciou que a live ia ser sobre solidão, na semana passada, recebi aqui no privado um depoimento de uma mãe falando da solidão do filhinho dela, de 3, 4 anos de idade, que reclama da saudade dos amiguinhos da escola e às vezes não está dormindo bem, está com sono agitado e às vezes sonha com os amiguinhos e no dia seguinte levanta, fala, contando que sonhou com um amiguinho fulano de tal. Então, as crianças também estão as sendo impactadas. crianças, muitas das vezes, e acho que é até importante a gente falar disso também, muitas das vezes a gente acredita que as crianças sentem menos o impacto das violências. E no que a gente pode observar, né? Eu sou mãe, Cristina também é, as minhas ainda são pequenas, as da Cristina, os da Cristina não mais, né? Mas o que a gente pode observar enquanto profissionais é que as crianças também demonstram a sua forma de lidar com a situação que está provocando algum desconforto emocional. Então, acho que é importante essa questão que a Camila trouxe, porque as crianças também têm sentido esse impacto, né? Inclusive, eu tenho ouvido isso, né? Crianças dizendo coisas do tipo: uma coisa é a gente ficar em casa por opção, outra coisa é a gente ficar em casa porque é obrigado a ficar. Então, isso starta também, né, nas crianças um processo angustiante. E como lidar com essa angústia infantil que aparece nesse tempo de isolamento também? Eu acho que nada mais confortável para uma criança do que ser ouvida e acolhida na angústia que ela traz. Se um adulto se sente confortável sendo acolhido na sua angústia, imagine o que sente uma criança, que é tão vulnerável e tão sensível ao ambiente do qual ela faz parte, né? Uhum. Então, Camila, se eu pudesse deixar uma dica, eu deixaria essa, né? Se você conhece alguém que está passando por essa situação, né? Eu acho que assim, o principal é escutar o que essa criança tem para dizer. E às vezes ela não diz só com palavras, porque às vezes ela não tem esses recursos ainda. Mas ela diz através de um desenho, ela diz através de uma frase curta, ela diz através da sua expressão facial, né? Então, assim, esse ponto. E o sintoma, né? E o sintoma. Né? Infelizmente, às vezes a criança não tem a possibilidade de verbalizar, ela não é tão Exatamente, não tem os pequenininha recursos de fala suficientes para que possa falar. ouvir, Então, né? ela fala às vezes através de um sintoma, né? Do corpo, Sim, alguma coisa acontecendo no corpo, né? sim, Que, sim. que chama a atenção dos pais sobre ela, porque ela precisa ser vista, ser ouvida, ser acolhida, ser abraçada, né? Sim. E, E e acho nós que essa temos. questão que a Patrícia colocou aí também, a respeito da solidão no meio de muita gente, né? Essa questão ela é uma questão bastante interessante, porque eu acho que cabe a cada um de nós fazer a mesma pergunta, né? Qual pergunta, Cris? Que é a seguinte: esse sentimento de solidão, ele é pré-existente ou ele apareceu durante a pandemia? Boa! Esse Muito é um boa! ponto assim fundamental, um ponto importantíssimo da gente colocar. Por quê? Porque às vezes a solidão ela já vinha sendo sentida. E agora, durante a pandemia, esse Uhum. processo é startado em função de tudo que a gente está vivendo, da montanha-russa mesmo. E aí, esse sentimento de solidão
né? Que a gente colocou aí no início, no casamento, no relacionamento, solidão a dois, né? Uhum. O que será que quer dizer essa solidão a dois? Ou essa solidão no meio de muita gente? Eu acho que é importante botar essa pergunta meio que como uma pulguinha atrás da orelha mesmo, né? Que solidão é essa que se sente no meio de muita gente? É o quê? É a dor de não ser compreendido, é a dor de se sentir sozinho, que é o que a gente vai tentar trabalhar aqui, a diferença entre solidão e solitude, né? Todos nós precisamos de momentos a sós conosco mesmo. Mas qual que é o sentimento que vem quando se está sozinho? É um sentimento de desconforto? É um sentimento de conforto? É um sentimento de dor ou é um sentimento de paz? Essas coisas todas vão sinalizando de alguma maneira de que forma cada um tem lidado com a sua própria solidão. Porque a solidão, existem alguns teóricos até que trabalham essa questão, dizendo assim, que a solidão ela é algo fundamental para o desenvolvimento humano e que as grandes produções que foram feitas, científicas, artísticas, elas foram feitas na solidão, né? É, com Inclusive, certeza. inclusive, a solidão pode trazer algo de produtivo. Aí vai depender de Uhum. cada um como otimizar essa solidão, como trabalhar essa solidão de forma que ela seja administrada emocionalmente e não gere uma angústia insuportável a ponto de conduzir a um transtorno. Eu acho que esse é o grande X da questão, né, Cristina? Como É. administrar essa solidão, esse sentimento de solidão, de forma que isso não gere uma angústia e desencadeie numa manifestação sintomática, né? O que a Uhum. gente chama de manifestação sintomática, né? Às vezes a gente vai falando e o que é É. uma manifestação sintomática? É quando a pessoa, por exemplo, sente uma sensação de solidão e isso é levado ao extremo, podendo chegar a processos depressivos, por exemplo, né? Então é Uhum. isso que a gente quer dizer de um sintoma. Um sintoma é algo que aparece do ponto de vista emocional como um pedido de socorro, meio É. um sinal e um pedido de socorro em relação a um desconforto que se sente por dentro. Uhum. É, eu acho que você tocou num aspecto aí, uma palavrinha que você falou, que eu acho que serve para nós distinguirmos o que é positivo do que é negativo, que é a Uhum. paz interior, né? Sim, A sim. paz interior, ela é o fiel da balança, ela é o termômetro para você saber se aquela solidão, se aquele sentimento que você está sentindo é solidão ou é Uhum. solitude. Uhum. Porque a solidão, ela não vai te trazer paz. Pelo contrário, é um sentimento desagradável, é Uhum. desconfortável. Agora, a solitude não, a solitude A traz paz. solitude, isso é importante, né, Cristina? A gente falar qual é a diferença entre a solidão e a solitude. E aí temos duas palavras aí, é, duas expressões, na verdade. Sentir-se só e ser só. Na nossa, no nosso, na nossa língua, né? Os verbos ser e estar, eles são colocados como dois verbos diferenciados, diferentes de outros idiomas, né? É, O que acontece na solidão? Na solidão, a pessoa experimenta a sensação de sentir-se só. E isso não é uma coisa que vem e vai, é um constante sentimento de solidão. Então, geralmente, isso é vivenciado com dor. é. Geralmente, isso é vivenciado com medo, com desprazer. É, 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 ter a solidão Ansiedade. com ansiedade. Então, o que acontece? Qual que é o nosso termômetro aqui para a gente começar a diferenciar o que é solidão e o que é solitude? Na solitude, diferentemente, a pessoa tem prazer em estar só.
É diferente de Uhum. ser só ou de sentir-se só, né? A pessoa sente paz em estar só. E aí a gente começa a pensar nos momentos de silêncio, por exemplo, que todos nós precisamos, né? Uhum. Todos nós precisamos para desenvolver as nossas habilidades, para desenvolver o nosso desenvolvimento e a nossa inteligência emocional, todos nós precisamos de um momento de silêncio, É, de de momentos introspecção. de momentos de introspecção, de autoconhecimento. E o que, que acontece nesse caminho entre a solitude e a solidão? Alguém colocou aí que se sente bem na sua própria Maria Madalena. Eu não sinto solidão, me acho uma boa companhia para mim mesma. Isso é solitude, né? Uhum. É você ter É. prazer em tirar alguns momentos para estar na sua própria companhia. E isso é muito saudável. Por quê? Porque nós somos seres individuais e, como a Cristina colocou, nós somos também seres sociais. Então, nós precisamos dessa conexão com o outro e precisamos também dessa conexão conosco mesmo, para que a gente possa se desenvolver como pessoa, para que a gente possa crescer. Então, a diferença básica seria isso. Na solidão, eu experimento dor. Na solitude, eu experimento paz. Na solidão, eu me sinto só e é como se eu fosse uma pessoa solitária, sozinha. Na Uhum. solitude, não. Eu estou só, é circunstancial. Né? E eu, quando geralmente estou só, me sinto bem com esse momento de estar só. Agora, qual que é o termômetro para a gente saber o que é saudável e o que não é? Como eu lido comigo mesmo, né? Como eu cuido Uhum. de mim mesmo e como eu tiro e administro esses tempos. Por quê? Esses tempos em companhia de outras pessoas e esse tempo na minha própria companhia. Então, assim, alguém aqui consegue ficar só o tempo todo? Uhum. É, Claro que boa não. pergunta, boa pergunta. O isolamento está mostrando para nós que não. Uhum. Viver desconectado das relações é algo que, para o ser humano, traz sim prejuízos. A pesquisa que você citou aí diz da importância do toque. E como nós falamos em outras lives, né? A nossa cultura é uma cultura do toque. É, Então, muito, muito, sentimos, é. né? Sentimos todos esse momento de isolamento como algo que tem nos privado desse contato social. Mas Uhum. eu queria deixar aqui duas frases que eu acho que são frases que circulam aí no meio no popular, né? Que é antes só do que mal acompanhado. Ou antes mal acompanhado do que só. Porque tem também, né? Antes mal É, acompanhado do que só. tem isso também, tem esse tipo de pensamento, né? Prefiro ficar Vamos, mal vamos acompanhado do pensar que ficar aqui. sozinho. Vamos pensar aqui. Qual o preço de uma má companhia? Vale a pena estar mal acompanhado para não ter que pagar o preço da solidão? Uhum. Ou a gente vai cair no É, outro lado? Né? Qual que é o outro lado? uhum. Antes só do que mal acompanhado. Porque existem companhias que eu vou te falar a verdade, né? Que eu vou te contar, que é bom. É. Cristina, você E quer às falar vezes, alguma coisa? muitas vezes, pensando nisso aí, o que você acabou de falar, Cristiane, tem muitas pessoas que às vezes ficam dentro de um relacionamento abusivo Ótimo, por medo de ficarem sós, né? Por medo da ótimo. solidão, Ótima questão por, para o momento, né? né? E É, como tem aumentado o número de agressores, né? Quer dizer, os agressores sempre existiram, mas como que a pandemia startou o aumento, né? é, Aumentou o número de agressão em é. casa, dentro das famílias, né? Uma questão Uhum, bastante delicada. é. Então, assim como a Camila falou das crianças como uma populaçãozinha vulnerável, eu estou me lembrando aqui também de destacar a situação dos idosos,
nas Sim, famílias, né? sim, Existem idosos morando sozinhos e existem idosos também que estão junto com a família, sim. mas é preciso ter todo um cuidado especial com eles, de estar inserindo eles nas atividades da família, para que eles se sintam incluídos e mesmo se eles estiverem morando sozinhos, né, é preciso que os mais jovens façam conexão com eles, Sim, virtual, né, com os recursos tecnológicos, porque eles são mais vulneráveis. E também precisamos prestar atenção, além de prestar atenção nas crianças e nos idosos, precisamos prestar atenção nas pessoas que já têm quadros predisposição. depressivos. Já tem Predisposição, né? traços, aqueles Sim, traços depressivos que a gente já falou em lives anteriores, né? Não é. sim, As que têm o diagnóstico de depressão também, né? Tem que sim, ser sim. assistidas. Mas quem tem só os traços de depressão também a gente precisa de prestar atenção E isso é e. um ponto interessante que você traz, Cristina, por quê? Na solidão, essa questão do estar só, uma vez levado a uma condição de não administração interna disso, vai conduzindo a processos do tipo um vazio imenso que a pessoa sente, que aí não é, como eu disse, não é o estar só, é o ser só, né? Uhum, Isso vai gerando uma necessidade de preencher um vazio. É onde, muitas das vezes, a pessoa acaba caindo em algumas ciladas, do tipo compra excessiva, ingestão de bebida excessiva, para dar conta dessa sensação de vazio que está sendo experimentada. E isso vai, num caminhar progressivo, conduzir a processos depressivos, a processos compulsivos, né? Que nós não vamos falar aqui agora, porque acredito que já falamos em lives anteriores, para a gente não ficar também muito repetitiva, né? Mas assim, gerando sim um transtorno, né? Um uhum, transtorno que depois vai ficando mais difícil para conduzir o tratamento. Então, essa sensação de solidão é algo que precisa ser muito bem avaliada, muito bem estruturada internamente, porque isso conduz sim a transtornos mais graves, né? uhum, exatamente. E a minha experiência aqui, clínica, não sei se você está observando isso também, ô Cristiane, é que tem pessoas que já sentiam solidão antes do isolamento social. Sim, Aí agora, com o isolamento social, isso apenas se acentuou, mas a sim. pessoa já tinha esse sentimento de solidão. Uhum. Agora, tinha pessoas que estavam, digamos assim, inconscientes de que sentiam solidão. Elas não estavam conectadas consigo mesmas, não estavam se olhando. E aí passaram a se olhar, tiveram mais tempo para se olhar agora, durante o confinamento. Sim, Aí sim elas descobriram a solidão, sim, né? sim, sim, Então temos esses dois casos, pessoas que já sim, sentiam antes e pessoas que se descobriram solitárias agora durante esse período, sim, né? sim, sim. São duas situações diferentes. E a Mônica está perguntando aqui o que fazer em meio à solidão, né? Então, assim, como lidar com a solidão durante a pandemia? Eu gosto dessa palavra lidar, porque quando a gente fala em como combater, como Sim, eliminar, dá uma conotação assim de que a gente tem que negar a situação. E eu sou a favor da pessoa não negar o sofrimento. Eu acho que para ela vencer o sofrimento, ela tem que passar pela dor, ela tem que passar pelo sofrimento, ela tem que conversar com esse sofrimento, tem que perguntar para ele, para que você está aqui, o que você veio me ensinar, qual a qual a sua mensagem que você função? trouxe, Qual que qual é a a sua sua, função? qual que é, O que que você traz para mim nesse momento, né? é, E assim, quero lidar com você, uhum, lidar com é, você
e descobrir formas de sair disso, né? Uhum. Então, então eu não gosto de colocar essa palavra de combater, eu gosto de Sim, colocar essa sim. palavra de lidar, né? O que que você acha, Cristiane, que as pessoas podem fazer para combater não, para lidar com a solidão durante o tempo do confinamento? Então, acho que a gente vem falando isso, né? A gente usar os recursos que a gente tem disponíveis. Quais são os recursos que a gente tem disponíveis hoje? Os contatos sociais remotos, né? Então, a gente acessar as redes, tirar um tempo para falar com a família, né? Embora a gente não possa nesse momento se tocar, não possa nesse momento fazer esse contato físico, acredito que o contato via rede social ou via as tecnologias que a gente tem é uma forma de lidar, né? Porque isso ajuda essa sensação de solidão, essa sensação de vazio que muitas das vezes se experimenta durante o período de isolamento social, né? Uhum. Inclusive, eu ouvi uma amiga essa semana e ela comentou exatamente isso. Ah, tem os prós de ficar sozinha, eu posso ter uma certa autonomia que quem está em família não tem. Porém, se eu vivenciar uma situação onde eu precise de alguém, isso é algo extremamente angustiante. Ela me disse isso. Isso é algo vivenciado de uma forma angustiante. Então, ela desenvolveu lá alguns recursos dela para lidar com essa solidão nesse período. Ela até brincou comigo. Dá uma sensação, Cris, tem hora de que eu vou surtar. Né? Ela usou essa palavra. Tem horas em dar a sensação de que eu vou surtar sozinha, porque não posso sair, tá? O contato social está muito restrito nesse momento e eu fico aqui às voltas com isso, né? E aí ela colocou isso, que ela tem encontrado saídas através do falar com outras pessoas via os aparatos tecnológicos, né? Uhum. E, e tem procurado, assim, ler bons livros, usar recursos desse tipo, né? Assistir um É. filme, uma série. Agora, Uhum. lidar com a solidão necessariamente vai ser lidar consigo mesmo, né? Às Uhum. vezes, o que a gente falou em lives anteriores, a gente vinha num ritmo muito acelerado. E eu É. acho que os maiores desafios que enfrentaremos pós-pandemia, durante e pós, serão os desafios emocionais. Por quê? Num ritmo acelerado, muitas das vezes não dá tempo de olhar para dentro. A gente fica Uhum. só resolvendo situações fora. Agora, num período como esse, gostando ou não, querendo ou não, aceitando ou não, brigando com isso ou não, em algum momento você vai ter que lidar com o que está dentro, né? É. Em algum momento o seu emocional vai dizer para você: oi, estou sentindo falta de lá fora. Oi, estou sentindo falta dos amigos, né? Então, assim, é otimizar os recursos que a gente tem. Então, Mônica, Exatamente. respondendo a sua pergunta, como lidar com a solidão? Buscando os recursos disponíveis para o momento, buscando os recursos internos e externos que a gente tem para o momento, né? Claro Uhum. que todos nós estamos torcendo para isso acabar o quanto antes, né? O desafio é para todos, mas o quanto, Mônica, você puder olhar para o que está se passando dentro, lidar com o que está se passando dentro e buscar os recursos disponíveis, eu acho que esses dois caminhos podem te ajudar nesse processo. É. Tem uma pessoa aqui, Juju. A Juju é uma linda. Ela é professora de ginástica na academia que eu malho e ela, pessoa que eu amo de montão. Beijo, Ju. Ela está sugerindo meditação e palestras. Ela disse que não abre Hum, mão. Inclusive, Cristina, eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, porque a meditação também é um recurso, né? com certeza. Dentro desses.
recursos tecnológicos que você falou, nós temos aquelas tecnologias, aqueles aplicativos de conexão entre pessoas. Vou citar alguns aqui, o Zoom, aquele aplicativo Zoom, os Hangouts do Google, o Sim. Meet Google, que são aplicativos que permitem reunir pessoas e você vê várias pessoas na tela, aparece assim na tela do seu computador, todo mundo que está participando daquela atividade. Então, eu tenho visto pessoas fazerem reunião de família através desse Sim, Dia sim. das Mães. No Recursos, Dia né? das Mães, muitas famílias fizeram o Dia das Mães através do Zoom, do Hangout. Tenho visto pessoas tomando café juntas, cada um toma um café na sua casa, mas Ótimo, liga a ótimo, câmera lá do Zoom e fala, ó, eu estou ótimo. comendo broa, eu estou tomando café, estou tomando chá. Enfim, Uhum. tem várias tecnologias e é uma oportunidade que nós estamos tendo para aprender a lidar com essas tecnologias. Olha, eu não Sim. sabia lidar com o Zoom, Cristiane, tive que aprender assim, ó, no Nós estamos susto, sendo entendeu? desafiados, todos nós estamos sendo muito desafiados, né? É, essa questão aí no WhatsApp mesmo tem as chamadas que você consegue fazer entre um grupo, né? Você Exatamente. vai adicionando ali as pessoas e a gente consegue se falar em grupo. E isso é muito legal, é um recurso muito bacana que a gente tem para poder lidar nesse tempo, né? Uhum. E você É. falou aí dos desafios, né? Os desafios são inúmeros, né? Os psicólogos, inclusive, existia um grupo que era completamente resistente à terapia por chamada de vídeo, né? Eu Uhum. experimentei isso num grupo de profissionais que eu faço parte. Foi uma discussão imensa como é que ia fazer isso. Com isso no início, eu falei, gente, olha, vamos nos resolver. O que a gente tem de recurso para o momento é esse. É melhor do que deixar os nossos pacientes, as pessoas que a gente atende, desassistidas num momento como esse. Então, Tanto tempo, né? todos nós temos sido muito desafiados nesse tempo, né? Não é porque a gente está aqui colocando essas questões todas, né? Que a gente está vivendo uma perfeição da administração também das nossas emoções, né? A gente também passa por situações, né? A Cristina teve um desafio semana passada, hoje eu tive um desafio também, fiquei preocupada, falei, meu Deus, será que nós vamos ter que cancelar a live de novo? Mas tudo se resolveu, né? Então, assim, os desafios são inúmeros e eles vão chegando. E o quanto a gente puder se organizar para poder lidar com o que vai surgindo, mais estratégico emocionalmente falando, nós nos tornamos. Nesse Uhum. quesito, redes sociais e aplicativos e plataformas, né? Eu também confesso, Cristina, muitos desafios para mim, né? Aos poucos eu estou vencendo e rompendo com cada um deles. E eu acredito que quem está aqui com a gente hoje nessa live também está enfrentando algum tipo de desafio. Então, o E importante não é focar nos desafios, é descobrir formas de ir se organizando no meio desses desafios. E aí é o tempo de cada um, né, Cristina? Eu acho importante dizer uhum. isso. O meu tempo não é o da Cristina, o da Cristina não é a da Maria, e a da Maria não é a da Josefa. Então, cada um vai se organizando dentro do seu tempo e de acordo com os recursos internos que tem para lidar e administrar com as situações que vão aparecendo, Uhum. né? Então, eu entrei nesse assunto das tecnologias de conexão para Sim, falar da meditação. sim, sim. Porque a pessoa que está sozinha, se sentindo solitária, ela pode também participar de atividades em grupo através dessas Sim, tecnologias de conexão, sim, sim. porque eu tenho visto que está tendo grupos de meditação, grupos de leitura de livro, Sim, grupos de roda de conversa através sim. dessas tecnologias. Então, assim, Cursos, 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 encontros, né?
Encontros, encontros de Então, assim, mulheres, inclusive. exatamente. Então, quando a pessoa se sente engajada numa atividade, que ela sabe que tem um grupo participando, é muito mais motivador, é muito mais estimulante, né? Um apoia o outro, um dá Exata, suporte para o outro. E- exatamente. E mas aí as assim, pessoas, cada um que está ali vai vendo que não está sozinho nessa, né? é, Esse momento de partilha de sentimentos também é muito importante para minimizar essa sensação de solidão, né? Como se fosse algo assim, só eu estou passando, só eu estou sentindo, e de repente nessa conexão se pode perceber que não se está sozinho nessa. Tem outras pessoas que estão passando situações semelhantes e que, inclusive, através de uma conversa, de repente cai uma fichinha. Opa, a é, pessoa está usando aquele recurso, que bacana. Como eu posso adaptar aquele recurso para aquilo que eu estou sentindo? O trabalho em uhum. grupo ele é muito interessante porque ele vai trazendo esse viés reflexivo, né, Cristina? Uhum, exatamente. O grupo fortalece, né? O grupo tem uma personalidade, ele tem uma Sim, identidade, sim, né? sim, Agora, a pessoa tem que se vincular, né? Ela tem que ir sim. atrás do grupo, ela tem que tomar uma Buscar, né? atitude, fazer um Buscar, movimento de buscar, fazer um movimento, fazer um fazer o movimento. movimento de buscar, né? Essa é uma forma de lidar com a solidão. E no meio dessas atividades em grupo que estão acontecendo aí, no período do confinamento, tem acontecido também muitas campanhas de solidariedade, muitas campanhas de cooperação, muitas causas estão sendo Que inclusive, levantadas. que inclusive é um recurso também, né, Cristina? Exato, é um recurso, exatamente, eu estou colocando isso como um recurso, né? É, pessoas que estão fazendo rodízio no condomínio, por exemplo, para fazer compras para os idosos, pessoas que Sim, estão fazendo rodízio para entrega de doações para pessoas carentes. Então, assim, quando você se envolve numa causa, numa atividade voluntária, num trabalho voluntário, você se sente muito mais gostando de si mesmo, né? Até é bom uhum. para a autoestima, é Esse bom para sentimento você de ser útil, né, Cristina? de ser De, útil, de, ser, exatamente, de exercer aí a empatia também, né? e de estar transformando, então, uma coisa aparentemente negativa, que é a solidão, em algo construtivo, em Sim, algo produtivo, em algo que ajude outras pessoas, né? sim, ótimo, ótimo. A gente vivia, antes do confinamento, a gente vivia muito ligado no smartphone Sim. e às vezes deixava de valorizar um encontro, um, um A presença, cafezinho, né? a presença física, né? E Até às vezes agora, do desconforto, né? Diante da presença, que é o que a gente está trazendo, que a Patrícia colocou, né? A solidão no meio de muita gente. Às vezes presente, mas corpo presente, mas emocionalmente ausente. Todos, aquela imagem que a gente vê nas redes sociais, né? Todos sentados no sofá, presença física, mas todos conectados, né? exatamente, todos Aquela juntos, mas solidão, separados. juntos, mas separados, conectados fisicamente, mas desconectados relacionalmente, né? Se é que Uhum. existe essa palavra, mas desconectados no relacionamento. Isso que você está trazendo é um ponto muito interessante, porque embora tenhamos aumentado o consumo e a entrada e os acessos às redes sociais, ainda fica essa reflexão para todos nós. Será que a gente sai dessa valorizando mais a presença ou estando mais presente, se dispondo a isso mesmo? Se eu vou tomar um café com um amigo, eu vou tomar um café com um amigo. E aí não vai caber ficar olhando rede social nessa hora.
Não vai caber olhar meu e-mail nessa hora, né? Conexão afetiva é feita através de toque, é feita através de atenção, é feita através do olho no olho, né? A conexão Exato. afetiva ela é feita dessa forma. Então, eu acho que fica aí também uma dica para cada um de nós, né? O que, que a gente vai fazer nesse momento pós-pandemia, quando pudermos retomar os relacionamentos. A gente vai fazer o quê? A gente vai ser presença, ausência, ou a gente vai decidir ser presença, né? A Uhum. Mônica está colocando aqui, tirar o foco de si próprio e olhar a necessidade do outro. Excelente colocação, Mônica. É, então. Porque o contexto atual ele é um contexto que nos coloca com foco muito em nós mesmos. E às vezes até Uhum. nos faz esquecer que somos seres sociais e que aquela dor que às vezes eu sinto, um amigo meu também pode estar sentindo, É. né? Quer dizer, eu não estou sozinho nessa, né? E Uhum. acho que nesse momento de pandemia, essa é uma excelente memória. Não estou sozinho nessa. Juliana está colocando aqui, Cristina, café com as amigas é revigorante. Você nos deve um café, viu, Juliana? É, Posso ir Juliana. marcado. Você está no nosso caderninho, hein, Está no Juliana? nosso Nós, caderninho, viu? Arranje um hora, espaço na sua agenda para nós, hein? hora que acabar essa pandemia aí, esse isolamento social, nós vamos ter muito café na lista, né, Cristiane? Nossa, muito café. Inclusive, quero aproveitar e falar aqui do trabalho da Juliana. A Juliana é uma pessoa maravilhosa. Se precisar de maquiadora de excelência, é com a Juliana. Juliana Frossar. Juliana Frossar. Está sempre acompanhando as nossas lives aí. Isso. E, Mas e aí, outra. Cristina, olha só. Hum, Estamos com 10 minutos aqui para fechar o nosso encontro. sim. O que que você Então, teria mais para colocar? Ó, eu Cristina, que, tem alguém falando aqui, pedal com as amigas também. Pedal é a sua quem que praia. é, gente? Café com as amigas, pedal com as Maria Maria Madalena. Madalena, minha colega de pedal, isso mesmo, isso, Madalena. Ótimo, a hora que acabar essa pandemia, nós vamos marcar um passeio aí para a gente fazer de bicicleta, para poder liberar essa energia que está contida aqui, né? Mas aqui, eu queria dizer, ô Cristiane, a respeito de lidar com a solidão, que aquelas dicas práticas que nós demos nas outras lives Sim, também valem para a solidão. também A gente vale. só não falou, a gente só não repetiu tudo aqui de novo porque fica cansativo, né? Mas só para Isso lembrar, mesmo, né? o autocuidado, né? Sim. Em todas as Uhum. áreas, alimentação, Autorresponsabilidade. autorresponsabilidade, exercícios físicos com regularidade, Sim, né? sim, Introspecção, sim. autoconhecimento, tudo que a gente falou que Serve. serviria para enfrentar a montanha russa dos sentimentos, ou tudo que a gente falou que serviria para lidar com as compulsões, né? Para não Sim, cair na sim. armadilha das compulsões, serve Serve também como para recurso esse. para essa temática da solidão, né? É isso mesmo, serve como recurso para lidar com a solidão Lidar com a e solidão. E aí, sem queria lembrar, negar, o sem Cristina, jogar para debaixo do tapete. que é importante lembrar mesmo da questão da solidão e solitude, né? Sim. A solidão é a prisão dentro de si mesmo. A Uhum, solitude é a liberdade consigo mesmo. Fica esse registro aí para a gente ir arrematando, né? Todos uhum. aqueles recursos que a gente citou nas outras lives, eles são válidos aqui também para lidar com essa questão da solidão. E todos esses recursos que nós estamos colocando, né? Que são recursos do momento, que nos ajudam ao restabelecimento dos vínculos sociais e afetivos que todos nós temos. Então, eu acho que fica essa dica nossa, né, Cristina, Aham. a respeito dessa questão da solidão.